Nós falamos sobre impeachment. Precisa saber por que está sendo empichado Augusto Melo. Gestão temerária. Gestão temerária do quê? De gastar muito mais do que arrecada. Pô, peraí. Não, calma, esses não caras estou defendendo não, isso, sim, só tô falando esses caras, o que me foi passado hoje, esses caras não podem falar isso. Não, tudo esses bem, também caras acho, eu enfiaram concordo. o Corinthians nesse buraco. Eu concordo. Quer mais gestão temerária do que o Corinthians teve nos últimos anos? Repete, eu falei pra vocês não, fora do ar por aqui. quê? Tá fazendo o quê? Temerária, Não, por quê? gastar muito mais do que arrecada. Eu falei pra vocês aqui. Alô, Sérgio Janiquian. Grande Sérgio. Grande Sérgio, que é nosso ouvinte. Me manda mensagem pra reclamar do que eu falei ontem, achando que eu tô apoiando o Augusto Melo. Ah, Sérgio, vai te catar, cara. Eu sou um cara que não apoia ninguém. Eu abro espaço pra todo mundo e o campeonato é testemunha. Certo? Agora, o Sérgio Janiquian. Aliás, o Tuminha, se quiser falar, também está concedido. O Tuminha. espaço está aberto aqui O ao Sérgio- Romeu o Tuma Vamos ligar Júnior. pro Tuminha aí. O Sérgio Janiquian, que reclamou ontem da entrevista do Augusto Melo. Reclamou do quê? Reclamou que foi uma entrevista meio ao lado dele. Imagina só, os caras não sabem nem interpretar a coisa. Eu fiquei preocupado com a definição do Sérgio Janiquian, que nas gestões do André Sanches e do Duílio Monteiro Alves, aí ele não me mandava mensagem. Sabe por quê? Porque ele apoiava a má gestão dos dois, né? Se a gestão do Augusto Melo, que é ruim, gestão pra mim é ruim, certo? Do Augusto? Eu acho, Eu também acho. gestão muito fraca, ponto. Mas e a do Andrés e a do Duílio, Não, as péssimas, últimas? péssimas. Hein? Como foram as duas gestões? péssimas. Como foram as gestões de Péssimas. Andrés e Duílio? É brincadeira isso aí, O cara. conselho, esse conselho do Corinthians, só tem o direito de votar o impeachment do Augusto Melo se apresentar provas robustas, de que houve roubo, fraude, desvio, coisa do tipo. Porque senão, esse conselho não tem moral para julgar ninguém. Esse conselho chancelou os últimos anos de administrações pífias do Corinthians, vai. É isso. Pífias do Corinthians. Esses caras, Pra não falar outra coisa, né? para ficar só no pífio aqui, A né? frase é essa, me permita. Esse conselho não tem moral pra julgar uma gestão. Tu matou a questão É isso agora. mesmo. É isso aí mesmo. Então, vamos ver. Quinta-feira estaremos lá, né? A Rádio Bandeirantes estará lá presente. E vai ser uma reunião muito quente, porque a torcida, aparentemente... E aqui eu insisto, hein? Aqui o Augusto Melo já foi muito criticado aqui. Muito criticado. E a torcida, aparentemente, pelo que eu tenho monitorado aí em redes sociais, conversando com algumas pessoas, parece que a torcida está ao lado do Augusto. Não, eu acho que não é nem ao lado Não do é que Augusto, é que o torcedor não é otário, porque todo mundo sabe aqui, você concorda comigo, Pretzel? Porque os caras sabem que o que está se fazendo dentro do clube, no bastidor do clube, é para retomar o poder, a chapa renovação e transparência, porque eles não largam o osso. Eu acho que os caras não são assim, não, estamos com o Augusto, vamos Augusto. Eles não querem que volte a chapa que arruinou administrativamente falando o clube. E são oportunistas ainda, porque eles criaram um movimento chamado Reconstrução Corinthians. Eles querem reconstruir o que eles destruíram. Eles são uma vergonha da história do clube. E outra coisa, hein? Esses conselheiros são tão sem moral que eles deveriam, antes de abrir uma votação para empichar o Augusto, deveriam abrir uma votação para tirar do quadro associativo do clube o Andrés e do William Monteiro mas não Alves. fazem, Deveriam não banir esses dois Não caras. fácil, deve ter muito rabo preso entre eles. O que eles devem saber entre eles, viu? Essa dívida, o conselho deveria estar debruçado É uma vergonha, nas contas do clube e arrumar um caminho, ajudar o Augusto a arrumar um caminho para pagar essa dívida bilionária. aí, exatamente. É isso que o conselho tinha que fazer. Consertar o Corinthians, ajudar a consertar o que eles ajudaram a enfiar no buraco. É isso que o conselho tinha que fazer. Não tentar, de uma maneira oportunista, tirar um presidente que foi eleito, que tem os seus erros, tem mesmo, tem os seus erros, uma Errou gestão muito, Augusto. bem mais ou menos. Agora, e os outros que erraram tanto e ficaram tantos anos lá no Corinthians? Ficaram tantos anos no poder, dobrando dívida. Dobrando dívida, gestão após gestão. Os nossos argumentos aqui, a gente não está contestando a possibilidade de alguém fazer um pedido de impeachment, né? Isso aí pode acontecer em qualquer lugar. Eu, na verdade, estou contestando. Não, Eu mas acho olha que esse só. pedido de impeachment ele é Não, patético. ele é político, mas, É ele, isso, é ridículo, mas ele é existe no político. estatuto, ok? Ponto. Ele existe, né? Se tu Claro. encontrar alguma coisa, Sim. o Pretzel vai lá, eu acho uma agulha no palheiro, certo? E faço um pedido de impeachment Mas eu contra queria ti. saber o que o presidente do Conselho Deliberativo, filho, o Romeu Tuma Júnior, eu vou que veio na chegar lá. pizzaria, falou que era contra. Eu vou um chegar mês lá. depois ele virou a favor. Eu vou chegar desse lá. circo aí. O doutor Tuma virou o fio. Ah, então, pois Viu? é. Porque ele era contra pedido de Ele era impeachment, contra. disse que não tinha nada e agora tem. Não, ele dizia que se alguém aparecesse lá com algo robusto, ele abriria o processo. O que é esse algo robusto que ninguém então, fala? é isso que eu queria entender É também. isso. É isso que eu queria. Eu espero que o conselho
ao abrir a reunião na quinta-feira, apresente publicamente qual é a denúncia, quais são as provas que o Conselho tem. Publicamente não vai fazer isso. Então, mas tem que fazer. O Corinthians... A votação é secreta. Eles não têm nem a capacidade mas de o abrir Corinthians, um voto. O Corinthians é um, para os caras mostrar a clube cara de lá. 30 milhões de torcedores, não é um clube deles. Eles precisam explicar por que o presidente está sofrendo um processo de impeachment. Isso chama-se transparência. E outra, é o E terceiro é o clube pedido, democrático. é O Corinthians é um clube processo de democrático. Roberto de Andrade, André Sanches e Augusto Melo. Isso. Será que o O Andrés Conselho... teve processo aberto de impeachment? Não, o Eles herói Vicente chegou a fazer a formulação, né, tudo, mas não passou. Não passou, né? Mas a ideia existiu. Existiu. Então é o seguinte... Eles tentaram impugnar a candidatura dele. Mas e aí é o seguinte, ó. O Corinthians, nós estamos falando de, em 10 anos, 3 processos de impeachment, Capriotti e Capelanes. É muita em palhaçada. 10 anos. Vocês acham que eles estão preocupados com o clube ou com eles claro mesmos? Que não. Sempre foi sobre eles. Aí o Janiquet, não, Prédio, não pode generalizar que tem gente boa no conselho. Quantas pessoas são boas no conselho? Me apresente as boas. Eu tenho certeza que tem. Claro. Eu tenho certeza, mas claro me apresentem as boas pessoas. Sem dúvida. É porque a maioria que é favorável a isso é uma maioria que a gente não sabe a gente não sabe o que eles querem, entendeu? Pô, Mas os bons, infelizmente, não conseguem se sobressair aí é o seguinte, no meio ó, da o mediocridade. nobre né? conselho do Corinthians já teve um conselheiro acusado de assédio moral e sexual e continua lá. Viu? Botaram pra baixo do tapete o processo. É verdade? Atitude racista teve também, né? Teve também. Nada também. E não acontece nada. E aí querem que a gente, que tá aqui do outro lado e noticia o Corinthians todo dia, porque a Bandeirantes fala no Corinthians há 87 anos, ela fala no Corinthians diariamente, aí querem que a gente fique quieto e não fale nada, pra ver essa barbaridade. Se o Corinthians não tivesse a torcida que tem, o Corinthians deixaria de existir. Deixaria de existir se não tivesse a torcida que tem. Acho. A torcida é que segura o clube. Eu vou além. A torcida é que segura o vou clube. além. Toda essa palhaçada aí, que é esse processo aberto, me dá a impressão que os conselheiros eles têm mais dados da polícia do que a própria polícia. Dados do clube do que a própria polícia que está averiguando com o inquérito aberto essa questão da vai de bet, entre outras situações. E vou além, já passou da hora. Um clube que se diz tão democrático assim, o sócio-torcedor tem que ter direito ao voto. Porque se o sócio-torcedor tivesse, vocês podem ter certeza que eles não iam nem cogitar, esses conselheiros, a possibilidade de empichar ou de votação de impeachment do presidente. Só pra gente esclarecer, Tem que então, abrir. tem a votação quinta, 6 da tarde, certo? Se passar o pedido, se for aprovado Deve o pedido... passar, deve passar. Deve Aí vai passar. pro sócio. Pelo que a gente está vendo, deve passar. O Augusto fica suspenso temporariamente. Entrou o Osmar Stabile. O Osmar Stabile Osmar Stabile. assume por 30 dias. Só que é o seguinte, 28 para 30 dias dá 27 de dezembro, perfeito? Sim. 28 de dezembro. Tu acha que o Romeu Tomás Júnior vai fazer uma assembleia de sócios dia 30 de dezembro? Não vai fazer. Vai ser em janeiro, porque aí ele marca a data. Janeiro começa a temporada de 25, cara. Isso. Se eu sou jogador do Corinthians e eu tô vendo que o meu clube está esfacelado politicamente, se eu não sei quem vai ser o presidente, o que eu faço? Né? O que eu faço? Então é o seguinte, a situação é delicada. Aí tem a votação na Assembleia Geral de Sócios. Na Assembleia, pelo que nos parece, né? Talvez o Augusto Melo ganhe e permanece. Não passa. E permanece como presidente. Se a Assembleia aprovar o pedido de impeachment, o Augusto está expulso do clube. Está expulso do clube. Então é o seguinte, ó, é um quadro delicado. Não, eu acho assim, se os conselheiros, tudo que a gente está falando aqui pode cair por terra, se na quinta-feira, às 6 da tarde, os conselheiros. Nada. Não, se os conselheiros chegarem e falarem assim, olha, nós temos provas aqui de fraude, de roubo, de não sei o que lá, tá tudo aqui. Todo esse discurso nosso que cai por terra. Agora, eu custo acreditar, conhecendo o conselho político do clube, essa forma nefasta de tratar o Corinthians, eu coloco a mão no fogo. Eu acho que eles não vão apresentar absolutamente nada. Até porque se eles tivessem algum embasamento em relação a isso, quem ia apresentar primeiro? O conselho ou o inquérito policial através da polícia que está aberto? Quem que ia divulgar primeiro isso? O conselho Aliás, ou a polícia? A polícia tá lerda também nesse negócio. Ah, mas a justiça é lerda, a polícia é lerda. 8 meses, já no Brasil? 8, 9 meses já que essa coisa está se arrastando. Quantos delegados são conselheiros do Corinthians? É sabe? assim, ó, não é? Será que é tão difícil assim você apurar um caso como esse de lavagem de dinheiro? Demora tudo isso? Mas o doutor Romeu Tomás Júnior é delegado. Então, tudo isso de tempo para a polícia levantar esse inquérito e investigar e conversar, trazer as pessoas para as oitivas. Mas o Brasil não é o país do futuro? Não, João. E a tua solução para São Paulo e para o Brasil? Nós temos que criar uma vinheta, hein? Uma solução para São Paulo, olha, uma você solução sabe que para o Brasil. Eu acho que com inteligência artificial vai mais rápido. Se eles botarem inteligência artificial para fazer a investigação, vai mais rápido. Não, isso é brincadeira.